Muito bem, agora que já praticamos o ponto baixo, nós vamos praticar e aprender o ponto alto. O ponto alto é um ponto mais alongado, ele permite que o trabalho cresça mais rapidamente e dá uma textura mais leve para as peças. Porque o ponto baixo, ele é mais juntinho, mais fechadinho. O ponto alto, ele é mais alongado, como eu disse, e ele fica um pouquinho mais leve porque ele fica um pouquinho mais aberto. Esse aqui é um trabalho redondo que eu tenho, que eu utilizei o ponto alto. Então, vamos para a prática. Antes da gente começar, o ponto alto será o ponto que a gente vai utilizar para fazer o nosso centro de mesa, né? E vocês vão poder utilizar ele com várias coisas, porque é um ponto mais versátil, ele é usado em vários projetos, em projetos maiores, porque ele é mais alongado, então ele vai acabar rendendo mais, né? E eu vou fazer a gente vai começar então aqui, quero que vocês também comecem com 20 correntinhas novamente, já vamos praticar a correntinha de novo, e daí a gente vai fazer o ponto alto, tá bom? Então, para a gente aprender o ponto alto, vamos começar novamente com o nosso anel, o nosso nó corrediço, né? Fizemos o nó corrediço aqui e vamos começar a nossa correntinha. Deixa eu pegar um pouquinho mais de fio aqui. Pronto. Então, as correntinhas a gente já sabe como é. Eu vou fazer 20 aqui para a gente poder dar sequência com o nosso ponto alto. Então, eu fiz as 20 aqui correntinhas. E agora a gente vai fazer o ponto alto. O ponto alto vai funcionar da seguinte maneira. Normalmente a gente começa a base com correntinhas, ok? O ponto alto, vocês vão fazer assim. Vão contar aqui. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vocês seguram com o dedo, ok? Então, a gente vai vir aqui. 1, 2, 3. Na quarta, você segura com o dedo. Laça o seu fio e vem aqui. Naquela quarta correntinha, coloca a sua agulha. Depois você vai laçar a agulha, com o fio na agulha, vai puxar. E agora, o ponto baixo nós ficávamos com 2 laçadas, né? Agora a gente fica com 3 laçadas na agulha. Vamos laçar novamente o fio e vocês vão passar 2 vezes por dentro desse fio. Vamos ficar com 2 laçadinhas aqui na agulha. Vai laçar o fio novamente e vamos passar por 2. Então, aqui a gente criou o nosso primeiro ponto alto. Vamos para o segundo. Laça o fio na agulha, vem aqui para a correntinha da base, vendo que aqui a gente já usou uma, não podemos esquecer, e daí a gente pega aqui a próxima. Então, vem aqui, coloca a sua agulha, laça o fio lá atrás, puxa para frente para ficar com 3 laçadinhas na agulha. Laça o fio novamente, passa por 2 laçadas, ficando com 2, laça o fio na agulha e passa por essas 2. 2 pontos altos, contando com essa correntinha aqui, ó, gente, são 3, que é aquela correntinha da volta que a gente fez, tá? Então, vamos lá de novo. Laça, fio na agulha, vem aqui no próximo, coloca dentro, laça o fio lá por trás, puxa, 3 laçadas na agulha, laça o fio, puxa, ficando com 2, laça, puxa, ficando com o nosso
ponto alto pronto. Vamos lá de novo. Laçamos o fio, colocamos aqui no centro do pontinho de base, fizemos as 3 laçadinhas na agulha, laço o fio, passa 2, laço o fio, passa 2. Iniciando de novo, laçamos o fio na agulha, vem para a base das suas correntinhas, introduza a agulha. Laça o fio lá de trás, puxa para frente, ficando com 3 laçadas. Laça o fio, passa 2. Laça o fio, passa 2. Iniciando de novo, laçamos o fio na agulha. Viemos para a próxima correntinha. Coloca dentro do buraquinho, laça o fio lá atrás, puxa para frente. Laça, puxa 2, laça, puxa 2. Esse, então, é o nosso ponto alto, que, como eu disse, vai ficando a trama mais rápida sendo construída, porque ele é um fio, um ponto mais alongadinho, e acaba que fica mais rápido de você fazer ele, né? Então, vamos lá de novo. Laça, fio na agulha, introduz, puxa, passa 2, passa 2. Laça, coloca na base, puxa, laça 2, laça 2. É um pontinho muito gostoso de fazer. Eu adoro trabalhar com esse ponto, sem falar que a peça fica linda. Não se preocupem se aqui não tá ficando assim retinho, tá? É normal os primeiros ficarem ondulados. Por isso que a gente vai praticar até ficar bom. Viemos para o próximo. Passa 2. E o próximo. 2 e 2. Podem fazendo devagarzinho, porque esse aqui também a gente vai praticar. Esse é o ponto que a gente vai utilizar para fazer o nosso centro de mesa. E aqui chegamos na última correntinha, onde a gente vai fazer o nosso último ponto alto dessa carreirinha. Eu acho uma traminha muito bonita isso aqui. A importância da gente não fazer muito apertado as correntinhas é porque se você for subir depois no trabalho e aqui acaba, se você fez a correntinha muito apertadinha, vai ficar puxado aqui, né? Que ficou muito apertadinho e depois os pontos altos eles vão soltando um pouquinho e daí fica desregular a parte de baixo com a parte de cima. Por isso fazer bem folgadinha a correntinha, tá? Mas, como é o início, fiquem tranquilos, vocês vão praticar bastante até começar a fazer aí o centro de mesa, tá bom? Então, vamos lá para a segunda carreira de pontos altos. Para fazer a segunda carreira de pontos altos, finalizamos aqui na última correntinha. Nós vamos subir. Ah, deixa eu contar quantos pontos que ficamos aqui. O primeiro, as 3 correntinhas que a gente virou aqui o trabalho, né? Tem que contar como um ponto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos altos. Então, vamos lá. Por que não deu 19 agora? Porque a gente pulou 3 correntinhas aqui no começo, né? E foi na quarta. Por isso que a gente fica com 18 pontos, tá? Caso não tenha ficado exatamente com os 18, não precisa desmanchar, gente. Vamos seguir trabalhando e subindo aqui certinho para vocês praticarem agora nessa aula, ok? Para a gente subir e fazer a próxima carreira, a gente vai subir aqui 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vamos virar nosso trabalho. Laçamos o fio e agora a gente não pega esse primeiro pontinho aqui, ok? Por quê? Porque essas 3 correntinhas aqui fazem vez de um ponto alto. Então, se a gente colocar aqui dentro um ponto alto aqui, vamos estar fazendo aumento. Isso é uma coisa que eu não aprendi logo no início e acabei fazendo aumento em peças que não era para ser aumentado aqui, tá bom? Então, não entram aqui,
Você laça o fio e vem nessa segunda aqui, ó. Tá vendo? Nessa segunda cabecinha de ponto aqui. E coloca a sua agulha. Você vai passar por esses dois, por esse lacinho aqui, né? Que é a cabecinha do ponto da carreira anterior. Agora a gente vai laçar o fio, como a gente fez antes. Deixa eu afastar um pouquinho, que acho que tá muito próximo. Aí. Ficamos com 3. Agora a gente só vai fazer o mesmo que a gente fez na primeira carreira. Vamos colocar aqui. Lacei o fio, coloco aqui na cabeça do ponto da carreira anterior. 3, laço o fio, passo 2, laço o fio, passo 2. Laço o fio, venho aqui na cabeça do ponto da carreira anterior. Em cima do ponto da carreira anterior, faço ponto alto. Lacei o fio, passo 2, passo 2. Laço o fio na agulha, venho em cima do ponto alto da carreira anterior e vamos fazendo a nossa traminha de pontos altos. Aqui também eu vou pedir para vocês praticarem pelo menos 5 carreiras. Eu quero finalizar essa carreira aqui com vocês, porque a gente não pode esquecer do último ponto. Caso vocês tenham feito mais correntinhas para fazer isso aqui, ou menos correntinhas, vocês contem quantos pontos deu aqui na base, porque quantos pontos deu aqui na base, né? Porque para cima aqui tem que ter a mesma quantidade. Como eu falei, não precisam ir contando os pontos enquanto vocês estão fazendo, para vocês se concentrarem na forma como se faz o ponto, né? Mas depois, que vocês finalizarem a carreira, conta o ponto, conta os pontos, para ver se deu bem certinho. Eu quero fazer aqui com vocês, para mim chegar ali no final e mostrar um erro muito comum que eu cometia no começo, que eu sempre esquecia de fazer o último pontinho ali. Que é em cima daquelas correntinhas que a gente subiu, sabe? Que a gente virou o trabalho ali no começo. Porque eu achava que não tinha mais pontos, né? Porque o último ponto alto era onde que eu tinha finalizado, mas na verdade a gente ainda tem que fazer um pontinho em cima das correntinhas para finalizar, né? Para a carreira ficar com a mesma quantidade de pontos, porque as correntinhas também fazem em vez de um ponto alto. Olha, eu chegava aqui nesse ponto e achava que tinha acabado. Porque parece que a gente acabou, né? Mas se a gente contar aqui, ó, 1, 2, deixa eu largar minha agulha que fica mais fácil para contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Parece que a gente chegou no final, né? Como eu falei. Como eu não tinha essa dica de que a gente ainda tem um ponto, como eu não sabia que tinha que contar, mas é uma coisa meio óbvia, mas quando a gente está começando uma coisa nova, a gente está tão empolgado em fazer que acaba esquecendo de algumas coisas, né? Então, aqui em cima ainda tem um ponto, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou introduzir, aqui a gente tem 3 correntinhas, 1, 2, 3. Eu vou introduzir a minha agulha em uma laçadinha e vou fazer ainda um ponto alto aqui, para a gente ficar com os 18 pontos aqui na carreira. Se você começou com 20 correntinhas, você tem que ter 18 pontos. Vamos subir mais uma vez junto. 1, 2, 3 correntes. Vira o trabalho, laça. Não se esqueça, esse primeiro aqui a gente não faz, porque a correntinha é o ponto. A gente vem aqui no segundo. Isso é para ponto alto, tá? Quando você faz ponto baixo, você vai pegar no primeiro. Mas o ponto alto, a gente segue assim. Porque senão ficaria um aumento. Vendo aqui, temos a correntinha 1 ponto, 2, 3 pontos. Vamos dar sequência, que aqui a gente virou. Aqui a gente já tá na nossa terceira carreira.
e eu quero que vocês pratiquem pelo menos 5 no total, tá? Pode fazer mais, de preferência façam mais, mas para dar continuidade, pelo menos 5 de ida e volta. Se vocês quiserem fazer maior, também pode, tá? Não tem problema. É só não esquecer que o começo, o primeiro ponto, são 3 correntes. Você tem que lembrar que ele é a vez de um ponto alto. Contar quantos pontos você tem na carreira anterior e quantos pontos você fez nessa carreira para bater certinho, para não perder os pontos, tá? Para não fazer nem aumento nem diminuição, senão sua peça vai ficar torta. Por exemplo, cheguei aqui no último ponto, parece que finalizou, mas é por isso que vocês vê algumas peças tortas aí no começo. Aqui a gente vai pegar, laçar o fio naquela terceira correntinha que a gente fez anteriormente, coloca a agulha e puxa e faz o ponto alto. Então, pratiquem aí para a gente poder dar continuidade. E assim vai ficando a nossa traminha, né, de pontos altos. E eu já volto para a gente conversar um pouquinho mais e aprender o nosso próximo ponto, então, que será o ponto baixíssimo. Antes da gente, então, passar para o próximo, vamos recapitular os pontos que a gente já aprendeu até agora. O primeiro que a gente seguiu fazendo aí foi as correntinhas, né? A primeira prática que eu pedi para vocês irem fazendo foi as correntinhas. Depois das correntinhas, a gente aprendeu o ponto baixo, que é um pontinho, que fica uma trama linda. Você pode concluir trabalhos com ele, mas ele é um pouquinho mais demorado. A trama fica bem fechadinha, é lindo. E aprendemos também como a gente faz o ponto alto. Que é uma trama, que é um ponto mais alongado, que deixa a sua trama um pouquinho mais abertinha e também faz com que o trabalho de vocês vá crescer mais rapidamente. Ele vai ficar maior, mais rápido, né? E que é o meu ponto favorito, como eu já disse várias vezes, né? Tá? Aqui vamos finalizar o ponto alto. Então, aprendemos correntinhas, o ponto baixo e o ponto alto. Agora, antes da gente passar para o próximo módulo, eu quero mostrar para vocês como faz o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou utilizar aqui a base dos nossos pontos altos para fazer ele, porque para fazer ele na correntinha é um pouquinho mais complicado e eu quero que vocês vejam bem como que ele é feito. Então, eu vou utilizar esse aqui para a gente poder seguir, tá bom? O baixíssimo você vai pegar, introduzir aqui a agulha também, sem laçar, sem nada, como se você estivesse fazendo ponto baixo, tá? Coloca aqui a agulha, laça o fio lá atrás, puxa, você vai ficar com duas. Mas ao invés de laçar o fio de novo, você vai passar ele direto pelo seu fio, pela sua agulha, assim. Coloca aqui no ponto interior, puxa o fio e passa ele direto. Esse aqui a gente tem que cuidar para não puxar demais, para não fazer ele muito apertado, senão vai repuxando a peça, tá bom? Então, a gente alonga aqui um pouquinho, coloca a agulha, puxa o fio e passa direto. Laça o fio, puxa direto. Laça o fio, puxa direto. Esse aqui vai ser mais para você fazer acabamentos na peça, acabamento principalmente no final, né? Fez no final ali, faz um ponto baixíssimo para finalizar a peça.
Então, vamos dar sequência aqui devagarzinho para vocês, praticando também aí pelo menos uma carreira dele, tá? Porque esse ponto é um ponto simplesinho, é o mais fácil de fazer. Vamos seguir aqui que eu quero... O objetivo é ensinar a fazer o ponto baixo, o ponto alto e o baixíssimo. Caminhando aqui para vocês verem como que ele é fácil. Cheguei aqui no final, no meu último pontinho, vou pegar na terceira correntinha e vou fazer o mesmo. O que eu disse que vocês vão utilizar ali para finalizar é aqui. Cheguei no final, vou laçar aqui, puxei, e aqui a gente poderia cortar a nossa linha e puxar que ele vai fechar o nozinho. Então, depois que vocês praticaram o ponto alto, vocês pratiquem esse ponto baixíssimo aqui para finalizar peças, tá? E agora, a próxima aula, vocês vão aprender a criar forma e seguir uns padrões simples, tá? É um grande passo para a gente criar o primeiro centro de mesa de vocês, tá bom? Então, depois que a gente aprendeu o ponto baixo, primeiro começamos com o nozinho, né? O nozinho regulável, aprendemos a fazer as correntinhas, praticamos, aprendemos a fazer o ponto baixo, praticamos, aprendemos o ponto alto, praticamos e aprendemos o ponto baixíssimo e praticamos. Agora, chegou a hora da gente começar a fazer formatos, né? Como o redondo. Vamos aprender o redondo, vamos aprender o quadrado, com uma traminha diferente, que não vai ser só seguir assim, linha reta, né? Eu acho muito interessante, tá bom? Então, vamos para a próxima aula. E não se esqueçam de dúvidas, algum comentário, por favor. Mostrem a sua evolução lá no grupo, para os coleguinhas também verem como que tá ficando o seu trabalho, ok?